Torcedor, acabou de terminar o jogo Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos lá no Allianz Parque, 1-1, várias coisas para falar do jogo, mas eu avisei hoje de manhã no vídeo que nós teríamos problemas com o caos. Eu falei isso, dito e feito, uma arbitragem que ele vai conduzir no jogo para ficar do jeito bom para o adversário, mas temos que falar sobre o jogo, sobre a tática e esse tropeço do Palmeiras que vai custar talvez ali essa gordura que nós temos, né, na liderança. Infelizmente, vamos separar por pontos. O Palmeiras precisa melhorar, sim, tem aquela questão de um futebol mais burocrático, mas primeiro vamos a uns fatos. O Palmeiras está cansado. Se comparado com o Santos, o Palmeiras está muito cansado. Você vê o número de duelos que o Santos ganhou do Palmeiras nesse jogo, foi um absurdo. O Santos em algum momento conseguiu controlar o jogo, não é porque o Santos conseguiu posse de bola, porque o Santos tem a tática melhor, porque o Santos consegue jogar pertinho e manter a posse de bola. O Santos conseguiu, em determinado momento, melhorar no jogo e até ficar por cima do jogo, digamos assim, com a bola e dominando as ações, muito por conta do físico. O Santos começou a ganhar os duelos, duelo após duelo, principalmente no segundo tempo. Quando iniciou o segundo tempo, nós achamos, agora o Palmeiras vai voltar com tudo, né? E o Santos voltou melhor. Por quê? É perna, amigão. Quem corre mais acaba conseguindo preencher mais os espaços, acaba conseguindo ganhar mais a bola, acaba conseguindo reter mais a bola. E o Palmeiras deu uma melhorada quando trocou. Quando o Abel, provavelmente lá do hotel, ou seja, lá da onde ele for, do CT, ele percebeu isso. Que o Palmeiras ali não era mais questão de quem estava jogando, se era o Andréas, se era o Marlon, era questão de algum jogador descansado. E o Palmeiras, quando colocou sangue novo, melhorou muito no jogo, buscou 1-1 e fez o 2-1, mas foi anulado. Sinceramente, assim que acabou o jogo, eu já comecei a gravar, eu não vi exatamente onde a bola pegou, né? A gente vai acabar vendo os lances depois, né? Porque eu já tô gravando assim que acabou o jogo. Parece que pegou na mão, foi o que o Klaus sinalizou, né? O Klaus fez assim, bateu na mão. Então se pegou na mão do John Arias, aí não tem muito o que fazer, tá na regra, você pega na mão independente se foi com ou sem intenção, tem que anular o gol, mas eu não vi a imagem. Eu não sei se vocês viram, deixa aqui nos comentários, né, se você realmente viu que pegou na mão do John Arias, mas assim, seria uma vitória maravilhosa pro Palmeiras, né, dentro da perspectiva do jogo, né, o time não fez um bom primeiro tempo. Acho que o Palmeiras tá vivendo muito do seguinte: o primeiro tempo o Palmeiras teve a chance com o John Arias, né, que de repente ele faz aquele gol, aí o Palmeiras de repente sairia de 1-1 no primeiro tempo, ou sairia ganhando, né, de 1-0 no primeiro tempo, e aí faria o que sempre vem fazendo, faz 1-0, recua as linhas, fica todo mundo atrás da linha da bola, e aí fica ali, né, naquele jogo, cozinhando e tal, mas hoje não deu certo. Hoje o Santos abriu o placar, né, uma falha inteira do setor defensivo, e aí o Palmeiras teve que correr atrás. Só que correr atrás, você precisa já do verbo correr, você precisa de perna. Você precisa de estar bem fisicamente. E o Palmeiras está jogando uma maratona gigantesca aí, de 2 em 2 dias. Na média 2 dias e meio. Um pouquinho mais de 2 dias e meio, o Palmeiras está tendo jogo atrás de jogo. Enquanto o Santos joga Sul-Americano, joga com reserva, joga com time C, time D, mescla bastante. Então assim, faltou perna. Acho que o Palmeiras hoje, eu tenho certeza que se o Palmeiras está descansado, mesmo o Palmeiras não jogando esse futebol todo, o Palmeiras engoliria o Santos, com toda certeza. Mas a gente avisou isso aqui antes, que a questão física iria pesar, e não estava pesando até agora nos resultados, porque o que aconteceu? O Palmeiras estava sempre saindo na frente. Então quando você sai na frente, você tem a condição de fazer o quê? Dar a bola para o adversário, você recua suas linhas, então você fica todo mundo atrás da linha da bola ali, não é que você fica descansando, mas é uma lógica, é só você entender um pouquinho de física. Se você tem que ficar toda hora subindo e se deslocando, você vai cansar mais. Então o Palmeiras estava usando sempre esse gol no começo do jogo para depois conseguir ir poupando energia dentro do jogo. Mas hoje com o Santos fazendo 1-0, não teve condição, o Palmeiras teve que se desdobrar. E quando foi pro duelo físico, o Palmeiras foi engolido pelo Santos, porque o Santos obviamente está com um calendário bem mais suave que o do Palmeiras. Pesou, o Palmeiras reclamou. Agora o Flamengo, por exemplo, tem sempre 3 dias de descanso
para jogar, né? Porque aí eles têm que descansar, né? Eles têm que recuperar. Então, assim, realmente fez falta e hoje o Palmeiras deixou 2 pontos pelo caminho, que provavelmente se o Flamengo vencer o jogo dele, aí, né, a liderança e o Flamengo tem um jogo a menos, né? Aí provavelmente vai ficar só 1 ponto de diferença. A gente pode reclamar de muitas coisas do Palmeiras, mas falta de vontade não é. O Palmeiras lutou, o Palmeiras tentou, fez um jogo intenso na medida que deu, né, pra fazer. Eu acho que a única coisa que talvez, é fácil falar, né, cara, porque assim, eu não gosto de ser engenheiro de obra pronta, né, depois que tá tudo bem, depois que já passou, sabe aquela coisa? A obra, enquanto tá fazendo a obra, ninguém fala nada. Aí depois que termina a obra, o cara aponta e fala, pô, acho que tem um erro ali. Cara, e ser engenheiro de obra pronta não é legal no futebol. É fácil agora falar assim, pô, o Abel deveria ter mexido antes, não sei o quê. Mas se eles veem lá pelo GPS, para quem não sabe, no banco mesmo, a comissão técnica tem um tablet lá que tá vendo quanto o jogador tá correndo, quanto que ele tá desgastado, quanto que ele percorreu de quilômetros. Então assim, talvez o que poderia ter feito o Palmeiras vencer o jogo foi o quê? Voltado para o segundo tempo já com jogadores assim, com jogadores descansados. Eu acho que isso talvez teria feito a diferença, daria mais tempo, né? Pro Palmeiras de repente conseguir a virada, até conseguiu, mas o gol foi anulado. Rafael Claus, eu falei no vídeo hoje de manhã, vamos ter problema com o Rafael Claus. Cara, e tem, não adianta. Ó, às vezes todo mundo pensa assim, pô, mas o jogo foi limpo, foi legal. Vocês pensam às vezes que a arbitragem só prejudica a gente em lances capitais. Tipo, por exemplo, um pênalti, um gol anulado ou algo do tipo. Cara, durante o jogo, se o juiz for invertendo escanteios, laterais, faltinhas, que não dá amarelo, isso também é prejudicar. Então, assim, por exemplo, teve uma sequência agora que foi um lateral pro Palmeiras, aí o Claus deu pro Santos, aí o Santos cobrou. Aí o Alan ganhou a bola, ia sair, né, ganhou a bola no campo de defesa, o jogador do Santos foi e puxou o Alan. O Claus deu falta, é falta para amarelo, ele não deu amarelo, seguiu o jogo. Na sequência, o Flaco Lopes dominou, o Luan Pérez atropelou o Flaco Lopes. O Claus fez assim, ó, segue. Em menos de 15 segundos, teve 3 erros, ele errou 3 vezes. Aí você pensa, mas ele não prejudicou o Palmeiras, mas esse negócio vai minando. Eu odeio a arbitragem do Rafael Claus. Sinceramente, entre ele e o Daronco, olha, a briga é boa, os dois são bem ruins. O Claus não é um mau árbitro, tá? Eu acho o Daronco muito ruim. O Claus eu não acho tão ruim, eu acho o Claus até que meia boca. A questão do Claus é quando ele faz o jogo do Palmeiras. Por conta daquela questão que, o Claus é palmeirense, o Claus é palmeirense, deu no que deu. Agora toda vez que ele apita jogo do Palmeiras, é um saco. Realmente é muito difícil, inverte tudo, muito chato. Palmeiras continua na liderança, mas dessa vez faltou perna. O cansaço bateu e infelizmente tropeçamos. Galera, esse foi o pós-jogo, foi o vídeo de hoje. Deixe seu like, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.